Olá, pessoal. Então, eu sou o professor Daniel Coutinho e a gente vai trabalhar hoje sobre evolução, filogenia e sistemática do subfilo vertebrado, como introdução ao filo cordado. Tá? Os vertebrados surgiram por volta do período cambriano ou do Orvociano, mais ou menos há 500 milhões de anos atrás. Né? O seu primeiro representante, o primeiro representante conhecido de vertebrado é o Rhaecorytis ercaicunensis, né, descrito por Lu et al. Em 1999. Ele foi considerado o primeiro vertebrado, ou seja, o indivíduo que tinha, né, os rudimentos do que a gente entende como vértebra. Era um animal marinho, piciforme e agnato. Agnato significa que ele não possuía uma boca com uma mandíbula, né, ele possuía, né, a sua boca circular. Provavelmente era um animal filtrador, né, e de hábito nectônico, ou seja, ele era nadador. A vértebra, né, são os elementos endoesqueléticos que são metamericamente arranjados nos flancos da medula espinhal. Né? A vértebra pode ser tanto cartilaginosa quanto óssea. Mesmo as vértebras que são cartilaginosas são impregnadas com carbonato de cálcio e outros minerais que deixam elas enrijecidas. Para quê? Para que o cordão nervoso central seja a sua, né, seja a sua haste, né, flexível de sustentação do corpo. Para que seja considerado uma vértebra completa, ele possui, os animais que precisam ser vertebrados possuem notocorda, medula espinhal, tá certo? Os elementos base dorsais, interdorsais, base ventrais e interventrais, além do centro vertebral, representado por cores aí no nosso desenho. Tá? O clado vertebrata, ele surgiu, né, depois do surgimento dele, ele se diversificou, né, em grandes ramos. Né? Um dos ramos, chamado Hiperoartia, né, exclui os peixes-bruxa, apesar de hoje em dia, né, a gente já ter uma nova abordagem que trata os peixes-bruxa e as lampreias dentro de vertebrado. Né? E o outro grupo é o chamado gnatostomata. Então, existe o ciclostomata, formado por peixe-bruxas e lampreias, e o gnatostomata, que são todos os outros vertebrados, né, que possuem mandíbula. Tá? Aqui no primeiro nó, né, que é o nó que forma o cladograma, né, você vai ter um conjunto de indivíduos, né, que já foram extintos, né, e o único indivíduo estante, ou seja, que não foi extinto, né, o grupo coroa é o chamado gnatostomata. O que é que esses dois grupos aqui, estantes, né, mantêm até hoje em dia? No nó 1, um esqueleto mineralizado, né, com a linha lateral e com canais. Aqui todos os peixes e os indivíduos que são derivados de peixe possuem essa estrutura aqui, a não ser os que regrediram isso daí, né, como uma perda evolutiva. Tá certo? A evolução não se dá só por ganho de novas estruturas. O abandono de algumas estruturas que não tem mais serventia para eles, né, para aqueles grupos terminais, ele também é um ganho evolutivo, porque se dá através de uma mutação. No nó 2, né, que traz Galeápsida, Piturápsida, Osteotrace, que são três grupos já extintos, e gnatostomata, ocorre o quê? A ossificação pericondral, ou seja, o osso se formando por fora da cartilagem de crescimento. Né? Aqui a gente está mostrando aqui um roedor, né? E esse formato aqui, essas cores bonitas, se dá através de uma técnica chamada diafanização, onde o azul é a cartilagem, tá? E o vermelho são as porções calcificadas dos ossos. Tá bom? Aqui é um filhotinho de ave, aqui um peixe aqui, ó, ainda bem novinho, né? Todo cartilaginoso, apesar de ser um peixe ósseo, aqui ele é um filhotinho, porque está com o esqueleto só de cartilagem, e esse aqui, um peixe adulto totalmente ossificado. Tá? Além da ossificação pericondral, no nó 2, esses indivíduos apresentam
2 ou 3 canais semicirculares e abertura do duto enterolinfática externa, tá? Isso daqui são estruturas de quê? Do ouvido interno, tá? A orelha interna, e nesse caso é responsável tanto pela captação de som quanto pelo equilíbrio do animal, tem essas características em todos esses 3 grupos. No nó 3, né? Então, as nadadeiras são pares e em posição peitoral, né? Isso aqui está mostrando nesses 2 grupos. 2 nadadeiras dorsais, uma caudal, né, que vai ser uma nadadeira caudal do estilo epicercal, e a gente vai entender o que é uma nadadeira epicercal um pouco mais à frente, e apresenta-se um anel esclerótico, ou seja, um anel ósseo ao redor do olho, né, além da ossificação escleral. E osteodermos celulares, aqui ó, são ossos, né, na derme, ossos formados pela pele, né, e esses ossos aqui são celulares. Tá? Então, essas características todas vão ser dos gnatostomados, certo? Que apresentam já 3 canais semicirculares no ouvido, um cérebro um pouco mais desenvolvido, vão apresentar, né, um par, né, de tratos olfatórios, ou seja, de aberturas para as cápsulas olfatórias, mandíbulas com dentes, já que não tinham dentes de verdade até o momento, não existiam, apresentam um espiráculo, né, as membranas aqui, as aberturas, né, as fendas branquiais, elas vão ser articuladas aqui, ó, né, pelos arcos branquiais. Existe um septo muscular horizontal desses indivíduos e uma série de outras características, né, como as cinturas e cavidades do coração, que são próprios dos gnatostomados e são inéditas até o momento. Tá? No grupo hiperoarte, aqui é representado pelas as lampreias, né, eles são os únicos agnatos remanescentes de vertebratas, segundo o Ranvier, né, mas uma abordagem mais nova, né, traz hiperotrete junto com hiperoarte, formando um clado, né, monofilético chamado ciclostomata. Eles têm como características dele, no nó 1, pistão cartilaginoso no aparato lingual, né, e a perda da nadadeira anal. Apresentam ventosas com placas ou dentículos córneos, ou seja, nesses indivíduos, os dentes são formados por o quê? Por queratina, o mesmo material que se forma da nossa unha, que forma a nossa unha e nossos cabelos. Tá? E, no caso das lampreias, apresentam 7 aberturas branquiais, com bolsas branquiais maiores, mais caudais e corpo em forma anguiliforme, ou seja, em forma de enguia, um corpo comprido, tá? E nadador. Nos gnatostomados, nos vertebrados mandibulados, tá? E você vai ver aqui que a gente tem, como maioria dos mandibulados, peixes, tá? Eles vão ser as características que unem eles, no nó 1, músculo ocular superior oblíquo, ligado no anterior do globo ocular, uma caixa craniana, incluindo cápsulas nasais, musculatura mandibular externa ao arco mandibular, ou seja, a mandíbula se fecha com o músculo que está pelo lado de fora. Todos esses peixes aqui, e mais nós, né, que somos tetrápodes, temos essa mesma musculatura. Captaram a dica aí? Teleostômios apresentam boca em posição terminal, caixa craniana com a base estreita, 3 otólitos na orelha, ou seja, no ouvido interno. Tá? Quando eu falar da orelha do peixe, é o ouvido. Tá? Essa estrutura que a gente chama vulgarmente de orelha, na verdade, é o pavilhão auricular, que é uma exclusividade dos mamíferos. Os osteíctes apresentam osso endocondral, lembra que uma das características mais antigas lá era a ossificação pericondral, pois agora a gente, além de existir, né, a região periósteo, né, uma região de crescimento ósseo pelo lado de fora, pela periferia do osso, agora existe crescimento ósseo dentro da cartilagem. Tá? Então, a classificação de
crescimento de osso endocondral começa nos osteíctes. E adivinha quem é que tem esse crescimento endocondral também? Nós, seres humanos. Leptotricos, ou nadadeiras, né? E osso dentário, pré-maxilar e maxilar. Isso aí é uma característica de osteícte. Como gnatostomado, né? Isso aqui a gente vai falando de características gerais dos indivíduos que têm mandíbula. Uma das coisas que caracteriza, né, principalmente o gnatostomado, que diferencia ele, né, que diagnostica ele em relação aos ciclostomados, é o fato deles apresentarem um aparato mordedor vertical, né, certo? Uma estrutura que morde. Esse aparato ele é formado pelas maxilas, que é a parte de cima da boca, ou seja, do aparato mordedor, formado pelo osso palatal mais o quadrado, ou seja, forma o palato quadrado, na região dorsal, e a cartilagem de Meckel, na região ventral. Né? Então, é isso que forma o aparato mordedor. Aqui a gente está mostrando, né, o aparato mordedor do que seria um tubarão. Outra característica, arcos branquiais internos aos filamentos e vasos sanguíneos branquiais, formando por 4 elementos de cada lado e um elemento mediano ventral. Tá? Aqui é para o aparato respiratório desses animais aqui, tá certo? A gente vai chamar também de esplancnocrânio, né, ou esqueleto visceral. E, aqui por último, né, as cápsulas olfatórias independentes do tubo hipofisal. E elas são abertas para o exterior em narinas pares. Né? No caso dos peixes, eles ainda apresentam, né, na maioria dos peixes, eles apresentam dois pares de narina. E essas narinas não são ligadas ao trato respiratório interno, tá certo? No caso, ela vai servir única e exclusivamente para a olfação, né? E já em nós tetrápodes, nossas narinas servem para respiração também, né? A espinha dorsal nos gnatostomados é uma espinha dorsal completa, com base dorsal, interdorsal, base ventral e interventral, e as nadadeiras são pares, né, com parte esquelética e músculo apoiado nas paredes do corpo através de cinturas. Tá? Aqui a gente tem representantes, né, do grupo mais basal, né, que são os placodermes. Esse grupo já é extinto, tá? Mostrando aqui todos os osteodermos, né, aquela parte lá de anel esclerótico aqui, ó, né? Esses bichos eram, aqui estou representando aqui um Dancleósteos, era um bicho fantástico, ele era quase do tamanho de um fusca, imagina uma traíra do tamanho de um fusca, tá? Só que, olha só, a boca dele aqui, ó, não apresenta dentes, essas estruturas aqui eram lâminas de camada enameloide, ou seja, de esmalte, que cresciam em cima do osso, né, formando uma placa óssea, uma placa dentígera, né, cortante. Então, eram super predadores da época deles. Os condrictes, né, que são os peixes cartilaginosos, eles são atuais, eles são restantes. São divididos, né, em batóides, elasmobrânquios, né, o elasmobrânquio é dividido em batóides selacmorfa, ou seja, arraias e tubarões, e holocéfale, que são esses bichinhos aqui, ó, que são as quimeras, ou lebres da água, lebre do mar, tá? Que é um bicho muito raro, porque eles são encontrados em grandes profundidades. A arraia, todo mundo conhece, aqui tem uma arraia marinha, aqui uma arraia de água doce, aqui uma arraia torpedo, que é a arraia chamada também arraia elétrica, e os tubarões. Quais são as características desses animais, né, dessa linhagem? Eles apresentam um endoesqueleto, né, recoberto por cartilagem prismática calcificada. Então, o esqueleto interno deles é basicamente formado por cartilagem, mas que é impregnado na grande quantidade de carbonato de cálcio para dar, né, a rigidez necessária para o corpo desses animais. Uma característica também que é muito, muito comum dos condrictes é o órgão copulador, né? Um órgão copulador especial derivado do metapterígio. O metapterígio é esse pedaço, essa parte final da nadadeira. No macho, ele vai ter essas projeções aqui chamadas de
clasper, tá? Né? A tradução do inglês para o português, o clasper, seria presilha ou broche, algo como uma abotoadura, né? Porque em alguns indivíduos eles podem se encaixar. E aí as fêmeas desses indivíduos apresentam duas cavidades vaginais, né? Para que do lado que dê certo a penetração e a injeção do esperma, né, facilita lá a sua fecundação interna. As escamas, né, desses animais, né, às vezes a gente olha para um filme, vê um desenho animado, um filme de um tubarão, de uma arraia, a gente acha que não tem escama, mas eles, na verdade, apresentam escamas placoides, que são bem pequenas, tá certo? Elas são de origem dérmica, ou seja, fica inserida na pele, tá? E são recobertas por dentina. É o mesmo material, né, que forma a parte principal do nosso dente abaixo do esmalte. Tá? Os acantóide também são um grupo extinto. Eles estão ali no meio do caminho, né, em características entre os tubarões, né? Inclusive nos livros de língua inglesa eles chamam de tubarão espinhoso, mas na verdade não é um tubarão, eles não são condrictes verdadeiros, eles têm um grupo só deles, que são os acantóide, né? E apresentam esses espinhos peitorais, espinhos dorsais nas nadadeiras, e já é um grupo extinto também. Tá? E o grupo mais diverso, tem o maior número de vertebrados, é, né, o grupo dos osteíctes. Né? Dentro da classe, existem duas grandes classes, que é a Actinopterygii e a classe Sarcopterygii, e a classe Actinopterygii, quando você pensa em peixe, em geral, você pensa num Actinopterygii. Sardinha é Actinopterygii. Piaba é Actinopterygii. Salmão, também. Atum, também. Curimatá, também. Traíra, piranha. Todos esses bichos mais comuns, o peixe com cara de peixe, ele vai ser um Actinopterygii. Tá certo? Que é que significa a palavra Actinopterygii? Actino quer dizer agulha ou raio, e pterídeo vem de nadadeira. São os peixes de nadadeiras raiadas. Olha só aqui, está marcado em cinza nesses peixinhos as nadadeiras. Tá? Olha aqui, ó, toda nadadeira tem esses raios. Você vê que existe músculo aqui dentro dessa nadadeira? Não existe. A musculatura que move essas nadadeiras é uma musculatura extrínseca, ou seja, é uma musculatura que está fora do órgão, está aqui na base do corpo, na parede corporal. Nos peixes de nadadeira carnosa, né, ou nadadeiras musculares, que são os Sarcopterygii, ele vai ter dentro da nadadeira, né, uma estrutura óssea e muscular. E a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Os osteítes têm como característica, por exemplo, a ossificação endocondral, com osso esponjoso, né, formando trabéculas. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, essas coisinhas que parecem espaços e falhas, na verdade são estruturas ósseas, formando lâminas. Quem já pegou ali aquele corredor de boi e cortou, ou então deu uma mordidinha numa canela de galinha, sabe que ali dentro tem aquelas lâminas, aquilo ali são as chamadas trabéculas, né? Elas aumentam a flexibilidade e a resistência do osso, mas ganham em leveza, né? Se fosse um osso simplesmente sólido, igual uma pedra, ele seria mais quebradiço. Então, com a trabécula, ele ganha, economiza peso e, logicamente, material celular, e ganha em flexibilidade. E, por sua consequência, a resistência. Padrão único de ossos dérmicos na cintura escapular. Né? Nos peixes, até o momento, não existia esse mesmo padrão. O arranjo muscular no aparato maxilar e branquial também é próprio. Olha isso daqui, ó. O conjunto de músculos, né, de um peixe ósseo aqui, ó. Essa musculatura a gente herdou também, só que tem uma série de adaptações, logicamente, para os tetrápodes e algumas até exclusivas de nós mamíferos. Tá?
Bexiga natatória ou pulmão derivado da gastroderme. Então, a gastroderme, pessoal, é aquele tecido embrionário gerado na formação do arquênteron lá na parte de embriologia durante o processo de gastrulação. Tanto a bexiga natatória quanto o nosso pulmão é derivado dessa mesma estrutura, que primeiro forma o intestino primitivo e depois vai formando uma série de órgãos ocos no nosso corpo, no caso pulmão, bexiga, urinária e por aí vai. Tá? Então, o pulmão e a bexiga natatória são órgãos homólogos. Olha só, os peixes de nadadeira carnosa, apesar de serem quase extintos hoje em dia, a gente, né, representantes, temos praticamente só selacanto e as piramboias, os peixes pulmonados de brejo, eles já tiveram uma vida diferente, né? Desde o Devoniano tardio, né, existia uma variedade muito grande, desde 385 milhões de anos atrás, nos mares antigos, né, até 360 milhões, né? Tivemos essa variedade aqui grande de peixes pulmonados. Né? Não, esse daqui nem parece um peixe, parece mais um lagartão, né? Mas era um peixe pulmonado. Então, aqui, que é o caso do Eusternopteron, né, do Panderix, do Tiktaalik, do Ictiostega e do Acanthostega. E hoje em dia a gente ainda tem, apesar de ter surgido há 360 milhões de anos atrás, ainda existem selacantos no mundo, em mares profundos. Um representante que a gente tem aqui no Brasil, né, desses peixes pulmonados de nadadeira carnosa, são as piramboias, né, a Lepidosirem paradoxa, por exemplo. Está aqui um exemplo de piramboia, tá? E aqui uma piramboia dissecada, né, mostrando, aqui seria, essa região aqui é a região da cabeça, e aqui o pulmão da piramboia. Tá? Aqui as vértebras e uma parte aqui é o baço. Tá certo? Então, na mesma posição que seria a bexiga natatória, você vai ter o pulmão da piramboia. Pessoal, minha unha não é essa daí não, tá? Esse dedo aqui com essa unha suja não é meu não. Isso aqui foi uma foto que eu peguei de uma publicação. Evolução dos membros. Então, como foi que os peixes evoluíram até sair da água? Né? Existe uma série evolutiva, né? Logicamente, com uma série de tentativas e erros da natureza e seleção natural, né? A gente chama isso de seleção natural, onde o que era nadadeira, né, passou a ser um membro, né, de locomoção terrestre. Então, aqui nos peixes de nadadeira carnosa, né, no caso um peixe pulmonado, ele derivou para uma linhagem somente deles. Depois, em seguida, o Eusternopteron, né, desenvolveu, né, um húmero, rádio, ulna e elementos distais, exatamente como nós, tetrápodes, temos. Então, o húmero é o elemento ósseo mais proximal do corpo de um tetrápode. O rádio e a ulna são os dois elementos distais, né? O rádio é o que faz o nosso pulso torcer aqui, ó, nosso braço torcer, para que a gente faça um movimento radial nele, né? E a ulna é o que dá a sustentação para esse membro e que se liga aqui no cotovelo ao elemento proximal, que vai ser o húmero, né? E os elementos digitais, né? Dígito quer dizer o quê? Dedo. Essa estrutura, né, é chamada também de quiridium, que forma a mão, né? Ela aparece pela primeira vez aqui no Acanthostega, e eles apresentavam 8 dígitos. Então, eles deixam de ter raios na nadadeira aqui, ó, esses elementos aqui, né, os lepidotríqueos, que são escamas modificadas para que formem uma estrutura para remar, e deixam de ter essa estrutura para remar e passam a ter uma estrutura de prender, de segurar,
para poder se arrastar no ambiente externo. Logicamente, eles ainda possuíam membranas interdigitais, mas à medida que vão ganhando a Terra, essas membranas vão deixando de existir e o número de dígitos também vai diminuindo. Né? Existiram indivíduos com até 11 dígitos, né? E a gente, né, os tetrápodes, o maior sucesso, né, do número de dígitos nos tetrápodes é o padrão, né, pentadigital, ou seja, com 5 dedos, né, nas mãos e nos pés. Ah, professor, mas o cavalo tem só um dedo. É porque à medida que a seleção natural, que a pressão evolutiva foi avançando, né, esses dígitos foram perdendo, digamos assim, a função e sendo priorizados os indivíduos que tinham mutação com menos dedos para fazer, né, a corrida que eles fazem. No esqueleto axial também houveram mudanças bastante extremas, né? Os peixes, por exemplo, não tem pescoço, porque não tem necessidade do peixe mover a cabeça para cima ou para baixo, ele pode mover o corpo todo. A saída desses animais para o ambiente terrestre fez com que a gravidade, né, apertasse o corpo deles em direção ao solo e eles tivessem também a dificuldade da viscosidade do ar contra eles. O ar é muito menos viscoso do que a água. Então, para que eles pudessem se alimentar, né, eles tinham que coletar o alimento, né, normalmente no solo. E aí, para isso, para se mover, para abrir a boca, para se defender de um possível predador, tudo isso o pescoço ajuda, tá certo? Então, no peixe não tinha pescoço, os primeiros vertebrados tetrápodes, né, os precursores do tetrápoda necessitavam de pescoço. Outra coisa também, em geral, o corpo do peixe tem um formato que é comprimido, tá certo? Ou seja, ele é achatado na lateral, né? Lembre aí de um tambaqui, de uma piranha, de uma curimatá. Então, ela é mais chata, né? Ela é mais alta do que larga, né? E, no caso já dos sapos, né, que é o bicho que a gente tem hoje em dia, ele é o quê? Mais achatado, tá certo? Então, para que ele consegue vir andar mais no raso do que um tambaqui. Essa é uma relação que foi sendo, né, construída desde 385 milhões de anos até por volta de 360, até a saída dos animais do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá certo? Para isso aconteceu o quê? A perda dos ossos que ligavam o crânio à cintura escapular. Então, se você olhar aqui nessa primeira figura aqui de baixo para cima, do Eusternopteron, você vai ver que ele possuía os mesmos ossos na região opercular, ligando a cabeça à cintura peitoral. Então, existia um conjunto de ossos aqui que ligava a cabeça até a cintura peitoral, a cintura escapular, onde tinha o primeiro par de membros deles, tá? Esse conjunto de ossos foi sendo diminuído até perdido, né, nas gerações seguintes, né, nos indivíduos, nos fósseis seguintes, né, até aparecer o primeiro pescoço no Tiktaalik rose, tá? A redução da notocorda, um bastonete rígido, né, que é permanente, até persistente até os mamíferos hoje em dia. Aqueles discos, né, intervertebrais, eles são remanescentes da notocorda. A costela sacral, que conecta o esqueleto axial da espinha, né, espinha dorsal, ao esqueleto apendicular, também, né, vai formar aqui uma cintura pélvica. Ela deixa de ser uma costela e passa a se alargar e formar uma cintura pélvica, né? Isso acontece também nesses indivíduos, à medida que vai passando. Logicamente, não foi na acantostega, isso aconteceu, né, no Tiktaalik, isso aconteceu do acantostega em diante, e a perda dos raios dermais na nadadeira, né? Lembra que eu falei, né? Antes você tinha uma nadadeira inteira, e isso daqui aparece até o Panderictis aqui, ó, uma nadadeira que tem os raios dermais, né? São os lepidotríqueos, e esses raios dermais desaparecem aqui no Tiktaalik, e ele aparece com uma estrutura, né, já semelhante
a uma mão, a um quirídeo, né? E esse quirídeo está totalmente formado no acantostega. Tetrápodas estantes, que são os anfíbia, melhor dizendo, os lisanfíbia e os amniota. Então, indivíduos de 4 patas que estão atualmente no planeta são 2 grupos, e são os tetrápoda, lisanfíbia, e os tetrápoda amniota. Quem são os lisanfíbia? Sapos, salamandras e as cobras cegas. Cobra é anfíbio? Sim, a cobra cega. Existe essa questão do nome vulgar, né? E a gente tenta tratar, né, de forma o mais didática possível, né? Lembrando vocês do nome vulgar, mas colocando eles dentro da classificação correta, tá? A cobra cega não é uma cobra, tá? Ela é um anfíbio. As serpentes ou cobras verdadeiras são reptilianos ofídeos, tá? E os amniotas são quem? Os caras que colocam ovos, né? Como os répteis, né? E aves, e os mamíferos, que a gente vai ver que tem mamífero também que coloca ovo. Quem são, então, os lisanfíbia? São divididos em 2 grupos. Batracomorfa, né, dividido em saliente e caudata, e gimnofiona. Né? Então, quem são os salientes? Os salientes, quem é o saliente? É o que pula para frente, é o que salta, tá? É o que se destaca. Quem são eles? Os sapos. Então, sapos, rãs e pererecas pertencem aí ao grupo saliente. E também chamado de anura, os que não têm cauda. E o grupo caudata, né, são as salamandras, também chamado de urodelo, os que têm cauda, né? E gimnofiona são as cobras cegas, como eu havia falado. Quais são as características desses animais? A pele dele tem peles bastante glandulares, eles não têm mais as escamas como tinham os peixes. Eles apresentam no ouvido interno uma estrutura captadora de som chamada papila amphibiorum, né, e papila basilares, para captar diferentes faixas com frequências sonoras diferentes, e o complexo, né, opercular plectro na orelha para captar os sons de mais baixa frequência. Apresentam 2 côndilos occipitais, ou seja, 2 estruturas aqui que encaixam nas vértebras, né, da região cervical, né, para poder articular a cabeça. Apesar do sapo não parecer, ele tem um pescocinho bem curto, tá? Mas tem aqui, ó. Os dentes desses animais são dentes bicuspidados, ou seja, tem 2 pontinhas, 2 lâminas, e são pedicelados, eles são levemente implantados lá no osso dentário. O olho apresenta bastonetes verdes, né, e apresenta um músculo levator bulbi presente. Esse músculo, sabe quando o sapinho está engolindo, que ele fecha os olhos e depois ele salta os olhos? Pois é essa musculatura aí, e ajuda tanto ele a movimentar um pouco o olho, quanto a ele a engolir a sua presa, tá? Porque a cavidade bucal dele tem ligação com os olhos. Olha só aqui, ó. Tá vendo? O céu da boca dele é bem estreitinho, a parte óssea do céu da boca. Então, o olho fica aqui, tá? E tem acesso direto à cavidade oral. A respiração dos anfíbios, ela, né, na fase adulta, da maioria deles, ela é respiração do tipo pulmonar, tá? Eles apresentam também uma respiração cutânea, podem respirar para a respiração bucofaríngea, tá? E na fase de larva tem a respiração branquial. A reprodução é dioica, isso significa que tem um sexo em cada corpo, ou seja, existe o macho, existe a fêmea. E o desenvolvimento, como passa pela fase larval, que está mostrado aí nesse slidezinho animado no canto, é um desenvolvimento indireto, tá bom? Amniotas são os indivíduos totalmente adaptados ao ambiente terrestre, eles independem da água para a reprodução, como é o caso dos anfíbios, tá? Como é que eles conseguiram isso? Através da formação de um ovo amniota, ovo cledóico, tá? Esse ovo cledóico, ele é um ovo que apresenta casca calcária, apresenta anexos embrionários como o âmnio, alantoide e córeo, né? E uma estrutura que vai impedir a sua
choques mecânicos, que é o albúmen, que é o que a gente chama de clara do ovo, e o vitelo, que vai ser o alimento para o embrião, tá? Que a gente chama de gema. Nos indivíduos já nascidos, né, já completos, eles apresentam um epitélio córneo, ou seja, a camada superficial, o tegumento deles, apresenta células epiteliais, né, ou seja, células estratificadas, com grande quantidade de queratina. Por isso a gente chama de epitélio córneo, né? Lembra lá da pele da cobra, da pele do jacaré, da pele da tartaruga? A pele da tartaruga e do jacaré, por exemplo, além, né, desse epitélio córneo, existem osteodermos, ou seja, ossos dentro da pele. E no caso da tartaruga é tão extrema essa quantidade de ossos que ela forma um casco, né, para proteger o corpo dela. A respiração é sempre pulmonar e a reprodução é com fecundação interna e desenvolvimento direto, ou seja, nos indivíduos amniotas não existe larva, não existe fase larval. Os amniotas são divididos em três, né, grandes linhagens. A linhagem sinápsida, que é a linhagem dos mamíferos, a linhagem saurópsida, que é a linhagem dos reptilianos e aves. Ou, como assim? Então, as aves são derivadas dos répteis? Sim. As aves são frutos, né, são descendentes diretos dos dinossauros. E a gente vai entender isso também um pouco mais à frente. Tá? Em sinápsida, a gente vai ter os mamíferos. Em saurópsida, que é o que a gente chama, né, antigamente chamava de classe reptília, que está errado porque ela é parafilética, e isso a gente também vai entender esse conceito filogenético. Você vai ter anápsido, que são os indivíduos que não possuem cavidades na lateral das têmporas, os indivíduos diápsido, que possuem duas cavidades na lateral das têmporas. Como assim? Dessa forma. Então, o sinápsido vai apresentar uma fenestra temporal, que é essa cavidadezinha aqui, para a passagem da musculatura mastigatória. Tá? E essa cavidade, ela é especial por quê? Porque ela está na posição que encontra os ossos quadrato jugal, o osso pós-orbital e o osso escamosal. Nos anápsidos, não tem essa cavidade. Você tem aqui a órbita ocular, você tem aqui a abertura nasal e não possui a cavidade de abertura do quê? Da passagem da musculatura. Aqui, esse músculo passa para cá e ele se ancora em uma crista, né, occipital aqui, para quê? Para ajudar na mastigação, né? E aqui, ó, nos diápsido, diápsido quer dizer o quê? Com duas aberturas aqui, olha só. Você vai ter uma abertura, uma fenestra temporal supratemporal e uma fenestra infratemporal, tá? A fenestra supratemporal está na junção dos ossos pós-orbital, parietal e escamosal, enquanto que a infratemporal está na junção do escamosal, quadrato jugal, jugal e pós-orbital. Tá certo? Quem são representantes dos sinápsidos? Né? Os ancestrais dos sinápsidos, primeiro foram os primeiros sinápsidos que apareceram, né? Ainda tinham a carona de lagarto, de réptil, mas não eram répteis, tá certo? Não eram saurópodes. Eles eram sinápsidos conhecidos como pelicossauros. Hoje, com o avanço, né, da tecnologia de análise, a gente sabe que pelicossauro forma um grupo parafilético. Eles não eram diretamente parentes, tá? Mesmo com várias características em comum, em geral, com essa vela nas costas para aumentar a sua temperatura corporal e conseguirem melhorar o seu metabolismo, os sinápsidos não eram parentes diretos. Né? Foi uma sequência evolutiva muito parecida. Da mesma forma, os terápsidos, que vieram logo em seguida, né? Pareciam como se fosse uma mistura de dinossauro com tigre, né? Eles ainda também tinham um jeitão reptiliano, mas já apresentavam pelos, apresentavam a dentição que começava a ficar heterodonte, ou seja, os dentes eram diferentes, você tinha dentes em formato diferente, já tinha um focinho mais parecido com de um mamífero, mas ainda não eram
mamíferos propriamente dito. Cadê a orelha dele? Né? E já apresentavam, né, o que no futuro seriam glândulas mamárias. Aqui, ó, sinodontes tem um jeitão de mucura danada, mas ainda não tem orelha, não possuíam características do crânio de mamífero, né? Mas já possuíam glândulas mamárias e um comportamento, né, que levava a classificar bem próximo dos mamíferos. Aqui, daí em diante, com a dentição, né, sendo formada pelo dentário escamosal, né, na articulação aqui, você tem mamífero. Daí em diante, tudo é mamífero. Né? A gente forma aí os mamálias, é o grande grupo mamaliomorfa, e que os restantes, né, é o que a gente chama de mamália, mamíferos, propriamente dito. Os mamíferos, então, vão ter um tegumento glandular com glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e glândulas de cheiro. É o que a gente fala de pele completa, ou seja, a pele verdadeira, né, completa, é a pele de um mamífero, né, tem todos esses anexos aí. Tá? Além disso, os mamíferos também, né, são pródigos em termos de pelos e anexos córneos. Tá? Esses anexos córneos, eles podem ser em formato de chifre, né, em formato de cornos. A diferença do chifre para o corno é o quê? O chifre, normalmente, ele é uma galha, ele é bipartido, no mínimo, ou formando uma galhada, né, e ele cai, né, de tempos em tempos. A cada temporada, né, o alce, os veados, os antílopes, eles perdem aqueles chifres lá. E no caso de cornos, ele é permanente, é o caso do boi, do bode, do carneiro, né? Se quebrar, não nasce de novo. Tá? O coração dos mamíferos é um coração com 4 câmaras, coração parecido com isso somente nas aves, mas existe uma diferençazinha que a gente também vai saber lá em Vertebrados 2, qual é a diferença do coração do mamífero para a ave, tá? Apesar de ambos serem corações com 4 câmaras. E a dentição, que eu já havia falado para vocês, que a dentição heterodôntica, que começa a aparecer lá no esterópoda, e aqui a gente tem um conjunto de dentições mais especializado dentro dos mamíferos até o momento. Nunca foi tão diversificado. Olha eles rindo aí para vocês. Na linhagem amniota anápsida, então a gente vai ter os testudíneos, que são quem? As tartarugas, os jabutis e os cágados. Tá? Existe diferença entre jabuti, cágado e tartaruga? Sim. Jabuti, pessoal, é um animal terrestre. Tá? Ele é um animal que vive no ambiente terrestre. Aquele que você encontra lá no fundo do quintal, lá da casa da sua avó, da sua tia, que mora no interior, às vezes cria um bichinho daquele, ali é um jabuti, tá? Vive na terra. Se você jogar ele na água, ele morre afogado. O cágado é o bichinho que vive no riacho, na lagoa, no brejo, que tem as patas, tá certo? Nesse formato aqui, ó, de remo. Olha aqui. Então, o jabuti tem a pata colunar para andar, suportar o peso do corpo dele. Lembre, a patas em forma colunar é para sustentar peso. Lembra da pata do jabuti? Compara o formato da pata do jabuti com a pata de um elefante, com a pata de um rinoceronte, ou seja, uma pata daqueles grandes dinossauros do pescoço comprido, como é o brontossauro. Então, esses animais que têm o corpo muito pesado, em geral, a pata dele é uma pata ereta, em forma de coluna. Tá? No caso do cágado, né, que é uma tartaruga de água doce, ela tem essa patazinha aqui, ó, com garras, né, ela tem membranas interdigitais, tá? E em geral você vai conseguir distinguir os 5 dedos, tá? E no caso da tartaruga, que é marinha, você vai ter essa grande pata aqui em forma de nadadeira, tá?
Você não consegue distinguir onde é que estão os dedos da tartaruga. Está aqui, dentro da parte óssea tem aqui o dedo, mas você não consegue distinguir. Ela é uma grande membrana natatória, tá bom? O tegumento desses animais é aglandular, seco, você não vai encontrar glândulas na superfície corporal dos testudíneos. Eles possuem grande quantidade de escamas, córneas, e a carapaça, né, como eu havia falado, né, formada aqui pelo casco e pelo plastrão, né, o casco aqui na parte de cima e o plastrão na parte de baixo, tá? Eles não possuem dentes também, olha aqui, ó, lembra lá do Dunkleosteus? É mais ou menos a mesma conformação. E acima do osso começa a crescer uma camada de queratina, que ela amola apenas mordendo. Enquanto ela vai, quanto mais ela morde, mais amolado fica. Eles apresentam costelas fundidas, né? E as cinturas também fundidas ao casco. Isso gera uma questão, né, até de uma respiração especial para esses animais. A gente vai ver mais à frente. Na linhagem lepidossauromorfa, a gente vai encontrar, então, as serpentes e os lagartos, né? Esses indivíduos são diápsidos também, né? As tartarugas são anápsidas, aqui a gente vai encontrar os diápsidos. Lepidossauromorfos diápsidos, né? Apresentam também tegumento aglandular, seco, também recoberto por escamas e placas córneas, e essas placas vão aparecer em alguns lagartos, tá? A dentição especializada, né, aparece em várias serpentes e alguns poucos lagartos, como é o caso dos dragões de Komodo, né, que a gente foi descoberto recentemente, que também são inoculadores de peçonha. Além deles, tem o chamado Eloderma, né, o gênero Eloderma, que é o monstro de Gila, que também possui inoculação de peçonha, e as diversas formas, né, especializadas das serpentes aqui, ó. O osso quadrado, né, dessas serpentes, ele é um osso móvel, melhorando, né, a flexibilidade da abertura oral desses animais, e eles também apresentam, né, um órgão vomeronasal aqui, ó, que é um captador de cheiros, né, para que ele consiga identificar onde é que está a presa, qual a direção da presa. Nos Archosauromorpha, né, você vai encontrar as linhagens onde você vai ter crocodilos, dinossauros e aves, tá certo? É um grupo muito, muito, muito interessante, né, porque quando você olha um crocodilo e olha uma galinha, ou no caso, uma arpia, você muito dificilmente vai associar que esses animais são parentes, mas quando você coloca os dinossauros no meio desse caminho aí, clareia muita coisa, tá? O que é que esses animais têm em comum? 2 arcos temporais, órbita em formato de buraco de fechadura, fossa anterorbital, surgimento do músculo caudifemoral inserido no trocânter, um coração com 4 câmaras e comportamento parental elaborado junto com vocalização, tá? As aves, né, como descendentes desse grupo, né, as neornites, eles tiveram a perda dos dentes, logicamente, né? Lembra que eu falei que às vezes perder é ganhar na evolução? Então, para a adaptação das aves, elas perderam os dentes, né? Eram estruturas muito pesadas para que uma ave carregasse, né? E como a ideia evolutiva das aves principalmente a adaptação para o voo, apesar de existirem as ratitas que deixaram de voar, né? As ratitas são as avestruzes, emas, emus, kiwis, como tem esses aí. Mas a evolução foi direcionada para o aprimoramento do voo, né? Então, perda dos dentes, redução de cauda óssea, fusão do sinsacro, aquela região das costas da ave, né, onde ela deixa de ter uma cauda comprida e passa a ter só, né, uma caudinha diminuta, né, onde você
onde existem a inserção das penas. A epiderme das aves é seca, delgada e coberta de penas, já apresentando apenas uma glândula, que é a glândula de óleo, para que ela possa lubrificar, né, e impermeabilizar as penas, e a fusão do pé, dos ossos do pé, em tarso e metatarso. Aquilo que a gente chama de canela no pé da galinha, na verdade, ali é o pé completo, e o que a gente chama de pé são os dedos. Isso a gente vai entender mais quando for estudar a anatomia de aves. Tá bom? Então, aqui são as aves mais antigas, né, as paleognatas, né, onde você tem os estrutiformes e os tinamiformes, né, e os neognati, né, aqui representando, né, o grupo Neoaves, aqui representado por esse psitacídeo, que é uma arara, né, e o galo anseri, que é onde você tem aqui o jacon, a inhuma, o pavão, galinha, galo, por aí vai. E aqui um pequeno exercício que a gente vai responder em sala, tá? E a parte de conteúdo da aula fica por aqui. Muito obrigado.